Oi, Pedro. Pedro entrou aqui já. Bom dia, prazer imenso. Chica, tudo bem, professora? Tudo ótimo. E com Tudo você? bem, graças a Deus. Estamos aqui nessa manhã de sábado Na para Bahia? bater esse papo aí. Ah, muito bom, gente. Então, eu vou começar te apresentando, Pedro. Primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande. Eu te conheci no semestre passado, quando nós montamos uma oficina de escutatória na faculdade. Eu dou aula no ensino superior, aqui no DF, e nós temos um projeto chamado Gotas de Amor. E lá a gente tenta desenvolver, né, os valores, as virtudes humanas, Uhum. ajudar Tá. os estudantes não só nessa coisa do conhecimento técnico, mas também Maravilha. nessa expansão do ser humano, que eles sejam Perfeito. pessoas boas, mais do que um saber. Eu fui E aí, procurar ler, porque eu tinha um repertório do Rubem Alves sobre escutatória, né? Foi ele que me inspirou num livro dele. E Sim. aí eu vi o seu TED, né? Fui ouvir, falei, cara, muito interessante. A forma que você conta e narra a sua história, né? E como é muito próximo, é vivo com a realidade das pessoas. Então eu, né, gostei bastante da tua pegada, Uhum. da forma que tu trouxe. Então, Pedro Cordier, ele é trainer corporativo há mais de 10 anos, palestrante, escritor, professor de MBA, psicoterapeuta. Tem certificações internacionais em PNL, hipnoterapia, mindfulness, graduação em administração, está em andamento em psicologia, né, também. Isso. Pós-graduado em jornalismo digital, coaching executivo, psicologia positiva, Isso. professor, um dos criadores do método de reeducação educacional comportamental, desenvolvimento humano e uma das referências sobre o tema da escuta, que é a escutatória, que foi o tema que eu te conheci com o TED, Perfeito. o Isso. poder da escutatória. E você Exatamente. trabalha também hoje, né, com a Meta Inteligência, é um programa de Isso. inteligência emocional. Então, eu sou imensamente grata por você doar um pouco do teu tempo aí para conversar com a gente sobre esse tema. E, gente, a live ia ser sobre escutatória, mas essa semana ele postou um negócio, né? E eu falei, cara, o mundo está precisando ouvir mais sobre isso. Então, vamos ouvir o Verdade. Pedro sobre autorresponsabilidade, Verdade. porque é tão necessário, né? Isso, e quando a gente fala de ensino superior, dos alunos, né? Que a gente está falando de formação de pessoas, se conseguir trazer essa chamada para autorresponsabilidade vai ser ótimo. Gente, nosso convite hoje aqui é falar um pouco sobre autorresponsabilidade, né, do discurso à ação. Justamente essa coisa que a gente ouve, mas e aí? Velho, o que é isso? E o que nós podemos fazer para sair desse estado de que, ai, ó céus, é o outro, né? Tem Uhum. uma piada da professora Lucilena que ela fala muito do Jânio Quadros, né? Foram os espíritos que não quiseram e deixaram que o que É. eu fosse Pois assim. é. Pois é. Começar, afinal, o que é isso? O que é esse tema? O que é ser autorresponsável? Maravilha. Você falou do Jânio Quadros, eu lembro também de uma máxima do Homer Simpson, né? Que ele fala assim: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, isso é bem a cara do tema de hoje, essa coisa de buscar culpados, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Realmente eu tenho currículos, porque o amor ao aprendizado é uma das minhas forças de caráter. É algo que me realiza, dá sentido à minha vida. A gente vai falar de sentido também um pouco mais para frente. Então, quando eu estou em contato com o aprendizado, eu estou me energizando. O mais importante é a gente entender que quando você transforma o processo do aprendizado em prazer, quando você se sente bem aprendendo, você percebe que você deixa de dizer, puxa, esse curso, né? Por exemplo, voltar a estudar agora, muita gente falou assim, puxa, mas são 5 anos, você é uma altura dessa, vai fazer, pô, você tem já um chão, já está aí, já está como se fosse assim, não precisa disso. Eu falo, cara, mas é realização pessoal, porque é a ciência que eu mais estudo há mais de 15 anos, é a ciência que eu adoro de coração e tal, e eu quero essa graduação. Então você termina fazendo com que o processo seja um processo autotélico, ou seja, a própria caminhada, ela vale a pena. Então você não fica preocupado em chegar, você não fica preocupado em terminar, você fica ali aproveitando, né, degustando aquela caminhada. Mais importante do que ter feito é aproveitar e estar fazendo.
Isso é muito, muito importante deixar claro. E em relação à autorresponsabilidade, ela é uma capacidade, tanto racional quanto emocional, da gente trazer para a gente a responsabilidade por tudo que acontece na vida da gente, independente do que tenha acontecido, que seja a coisa mais inexplicável, mais realística até, são as nossas escolhas que nos fazem estar ali naquele momento para que até mesmo coisas que de lá para cá estejam acontecendo. Então, no fundo, é responsabilidade nossa absolutamente tudo que acontece com a gente. É um tema que precisa estar mais consciente na nossa. Por mais que a gente tenha esse discurso, não, porque a responsabilidade é minha, eu faço uma brincadeira, passei a observar enquanto professora, né? Nossa, o professor me reprovou. Não, aí eu passei, né? Eu sempre tenho aquela história. É o professor que me reprovou, mas fui eu que passei, né? Então, essa sua fala foi muito bacana. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Muitas vezes a nossa mente está focada no resultado. Eu esqueço do processo, né? Aí, se eu não chego no resultado, como eu não prestei atenção no processo, né? Eu vou encontrar um culpado para isso. Para isso. Caso tenha sido negativo. Né? Porque se foi positivo, aí você, mesmo não tendo estudado, mesmo teoricamente não tendo tido merecimento, porque você, sei lá, caiu no seu colo, alguém lhe deu uma pesca, mas aí você fala, eu passei. Né? Como você bem ilustrou. Agora, por outro lado, se deu errado, aí você busca culpabilizar alguém. Nunca é você. É um tema muito atual. Né? Nós temos visto hoje falar sobre isso, a cultura da vitimização, né? Como nós trabalhamos em relação a isso. Então, já entendemos essa coisa do ser responsável, né? E como é que nós podemos, então, né? E como é que isso impacta a nossa vida à medida que eu passo a terceirizar, que eu passo a não assumir, né? Porque tem umas chavezinhas com relação a isso. Aqui está a Suliane, que está buscando se tornar mais responsável, mais autorresponsável pelos seus atos. Né? Eu estou na busca e no caminho para ser uma pessoa mais responsável. E quando eu digo isso a mim todos os dias como um mantra, né, eu começo a prestar mais atenção. Porque, né, o que você percebe, Pedro, que tem por trás desse quadro da falta de autorresponsabilidade? Da falta das pessoas assumirem, chamarem para si e dizer, caramba, eu errei aqui. Eu errei nesse processo. Eu cheguei atrasada, né, nisso. E não dizer assim, eu podia ter saído um pouco mais cedo. Mas é sempre mais fácil dizer, não, foi o trânsito. Foi qualquer coisa. O que você percebe, assim, dentro do seu trabalho? Tem um aspecto que é importante a gente colocar, que tem a questão do medo, né? As pessoas têm muito medo. Medo de falhar, medo de arriscar, medo de não ser aceito. Então, essa questão do medo, realmente, ele coloca, às vezes, a gente num estado muito defensivo. Então, o que acontece? Ou você fica defensivo, ou você fica paralisado, né, diante as críticas que vêm até você, ou simplesmente você nem faz, porque você nem quer passar pela possibilidade de haver a crítica. E isso é muito fruto deixa eu dar um passo para trás, depois eu volto aqui. A gente vive hoje a educação 20%. Normalmente, as provas da gente tem 5 questões, A, B, C, D, E. Uma está certa, 4 estão erradas. Então, o que acontece? A gente traz esse paradigma para a vida de que existe, primeiro, que existe uma resposta correta. Isso é um processo altamente emborrecedor. Isso daí é a antítese da criatividade, é você perguntar coisas no singular. Então, isso faz com que você feche a sua visão de mundo. Então, uma das coisas que ajuda muito é você perguntar sempre no plural. Então, assim, quais as alternativas? Quais as opções? Quais são as suas opiniões a respeito? Porque isso já abre a cabeça de você buscar associações maiores do que você buscar uma resposta correta. E o outro sintoma disso é você perceber que errar é ruim. Porque se você erra, você recebe uma canetada, você recebe nota baixa, você é reprovado. Então você começa a associar na sua mente o paradigma de que errar é ruim. E se errar é ruim, eu tenho medo de errar. Porque se eu errar, eu vou ser penalizado.
Só que não existe criatividade sem erro. O erro, ele é matéria-prima da criatividade. O erro é matéria-prima da inovação. Nada de novo, e eu estou usando nada consciente, da palavra nada, porque é uma generalização. Mas nada existe sem os erros anteriores. Thomas Edison, né, diz assim, você errou aí um bocado de vezes. Fala, não, eu já descobri aí mais de 1000 maneiras de como não fazer. Então, cada vez que ele errava, ele dizia, massa, beleza, não é por aqui, vamos aqui por outro caminho. Eu brinco com a questão da gente imaginar o erro, o medo, como matéria-prima, como se fosse Lego. Você tem lá um dinossauro, aí você desmancha ele, aí dali você faz uma torre, aí você desmancha a torre, faz outra coisa. Se o dinossauro não ficou bom, desmanchou, fez outro, desmanchou, fez outra coisa, desmanchou, fez outro dinossauro. Então, o erro, na verdade, ele é matéria-prima, só que você não vai fazer de novo daquele jeito, porque você aprendeu. Se você olhou com esse olhar de aprendizado, que é o que a gente não aprende. Então, na escola, a gente não aprende a pensar. A gente aprende a memorizar e repetir. E a gente, o ser humano, nós, né, a gente tem uma imensa capacidade de esquecer. Né? A gente, na primeira hora depois do que a gente leu ali, a gente já não lembra mais de metade. Né? Um dia depois, 70% já não lembra mais. Então, quando você dá aquela estudada correndo para ir lá para fazer a prova e despejar tudo ali na prova, quando acaba, você chega, se sente aliviado. Então, aquilo não fixa. Então, a gente, às vezes, tem medo de assumir essa responsabilidade pelo medo, porque a gente vai sendo, né, fechada a nossa visão de mundo. Agora, é por isso que eu falei que ia dar um passo para trás para voltar. Agora, pegar isso como premissa e passar o resto da vida dizendo que eu tenho medo porque fizeram isso comigo, vem o lance da falta de autorresponsabilidade. Por quê? Porque não é o que o mundo fez com você, é o que você faz a partir do que o mundo faz com você. Então, aí é que está o ponto de inflexão, de mudança da autorresponsabilidade. Independente do que o mundo fez comigo, o que eu vou fazer a partir disso? Aí é que entra o ponto de inflexão da autorresponsabilidade. Muito bom. Então, a questão do medo, né? E o medo de errar, e eu diria o medo da aceitação também. Se eu Medo da assumir aceitação, perfeito. porque tem um outro carinha, né? Que é importante para nossa vida, mas a gente precisa cuidar dele, que se chama ego. Que às vezes, não, eu não vou assumir isso aqui, não. Isso é muito comum nos relacionamentos também, né? Muito, Você, né, quer ficar naquela, não. Porque se eu assumir que eu estou errando aqui, como é que eu vou depois usar o erro dele para evidenciar? Porque ele vai recorrer ao meu aqui também, né? E aí você trouxe a frase do Sartre, tem uma outra dele que eu gosto, né? Que o homem não mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Né? É o que nós fazemos de nós. Tem gente que vai ter mais facilidade, como o Karnal, uma frase que eu gosto, diz assim, olha, tem gente que vai estudar inglês em Aspen, fazendo intercâmbio, tem gente que vai ter que estudar em casa, no YouTube, na biblioteca. E aí, você? Né? O que você está se posicionando aqui? E como isso é importante no ensino superior, quando a gente está formando profissionais? Você traz uma coisa no seu TED, que eu tomei nota aqui, gente, quando eu estou olhando aqui, estou olhando para minha cola, porque é mais fácil para eu poder ficar leve quando eu estou te ouvindo. Tem uma frase que diz assim, ó, ter conhecimento sem ter consciência, né? Tomar cuidado com relação a isso. E por vezes a gente está tão preocupado no ensino superior, remetendo agora ao nosso programa, em se desenvolver tecnicamente, que a gente esquece dessas ferramentas. E essa consciência, claro, ela é bem dimensional, você poderia levar para várias leituras, isso, mas eu acho que a postura autorresponsável demanda consciência. Qual que é o impacto será da formação de um estudante quando eu desenvolvo nele um conhecimento técnico, mas eu não tenho um menino autorresponsável? Isso para o mercado de trabalho, né, nas diversas áreas. Com certeza. E aí, nisso daí tem um ponto, né, que eu chamo de visão Waze, que seria você se dissociar, você olhar de cima, você olhar de uma maneira mais sistêmica, você olhar como impacta tudo aquilo que você está fazendo. Porque olha só que interessante. A gente está falando de autorresponsabilidade. Então você pega o holofote, vira para você e acha que é só a partir de você que
existe a autorresponsabilidade. Mas a autorresponsabilidade, ela está intimamente ligada à sua relação interpessoal. Então, além de você olhar como você está se comportando, é importante você ver como aquilo está impactando. Então, autorresponsabilidade precisa também de um conhecimento mais ampliado para você entender, por exemplo, o que é alteridade, que é você ter respeito pelo outro como ele é, com a diversidade cultural, étnica, todas as diversidades, né? Respeito. Outra coisa importante, empatia. Porque, primeiro, se você não olha para o outro respeitando como ele é, você não vai ter como ter empatia pelo outro, porque você vai querer, ao contrário, julgar. O que é julgar? É você olhar para o outro, para a situação e querer encaixar aquela situação na sua visão de mundo. Medir o mundo com a sua. Então, obviamente que vai ter muito mais coisas erradas do que certas, porque todos os outros seres humanos não são você. Então, você vai ter muito mais dificuldade de se relacionar, porque você, aquele cara não pensa como eu, ninguém, na verdade, pensa como você. Pode ser que um mínimo aspecto reduzido ali, a mínimo, alguém concorde ali com você em alguma coisa. Mas se ampliar aquilo um pouquinho, já vai haver discordância. Então, a autorresponsabilidade, ela também tem a ver com como você se relaciona com o outro. É você ter a liberdade de fazer absolutamente o que você quiser, lembrando das premissas de Paulo, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Porque poder você pode, às vezes, fazer. Mas você deve, por quê? Tem as consequências. Você está preparado para as consequências? De criminal, a moral, a ética, a tudo que você possa imaginar. Como eu me enxergo, ou seja, as minhas habilidades, as minhas competências, a minha capacidade de empatia, a minha capacidade de ter alteridade, versus como isso impacta no outro. Ou seja, é importante você estar sempre percebendo o impacto daquilo no outro, porque senão essa autorresponsabilidade vira uma auto-irresponsabilidade. Porque não, agora assumo tudo, então eu vou passar por cima de todo mundo. Aí é uma auto-irresponsabilidade, na verdade. Né, como uma visão fraterna e não uma visão... Exatamente, uma visão de ser gregário, um ser que faz parte de uma família, uma comunidade, um todo, né? Uma cidade, um bairro, um condomínio. Então, a minha autorresponsabilidade, ela está ligada, conectada, tipo um móvelzinho. Você mexe numa peça, mexe em tudo. Então, não dá para você somente dizer assim, eu viro o holofote para mim, olho para mim, mexo em mim e o resto que... né, me ature como eu sou. Isso não é autorresponsabilidade. Porque responsabilidade tem a ver, etimologicamente, com dever, com responder. Sim, perfeito, perfeito. Né? Vou responder pelos meus atos. Veio uma outra que você falando, por favor. Né, me veio uma questão de inteligência emocional também. Porque às vezes eu até quero responder diante dos resultados, mas eu não tenho um arcabouço emocional para sustentar a carga que vem diante dessa resposta. E por vezes pode me deixar paralisado, como o próprio medo. Então, olha que interessante, né? Como essas habilidades todas, que não são ensinadas de forma geral, elas vêm a partir da necessidade, né? Eu acredito que ela demande também um certo nível de inteligência emocional. Talvez quem tem inteligência emocional até consiga ser mais autorresponsável. Total. Está intimamente ligado. Está ligado às questões, como a gente falou, de autoconhecimento, né, que o Goleman ele traz, na verdade, 5 dimensões, né, da inteligência emocional. E ele começa justamente com a autoconsciência emocional, que é aquilo que a gente estava falando aqui no começo, a autoconsciência, né? Primeiro você precisa partir de si, beleza. Mas logo em seguida você também precisa ver as suas habilidades sociais, né? Como eu lido ali com o outro. Passando pela empatia, que é você me conheço, tenho habilidades, percebo o outro e me coloco ali no lugar dele. Tenho as minhas motivações, né, baseadas nisso tudo, e estou o tempo todo me autorregulando. Ou seja, aquilo que a gente falou no instante, pura inteligência emocional, como você captou, que é você estar o tempo todo autorregulando. Ou seja, o que eu estou fazendo está impactando de que forma? Porque se você não faz isso, aí volta naquele ponto que a gente falou.
Então, passa completamente por a questão da inteligência emocional. E, como eu chamo meta-inteligência, é justamente você ter esse desprendimento de você, além de tudo isso que está acontecendo, é você observando tudo isso que está acontecendo. Ou seja, você se colocar também no papel de observador de si mesmo durante o processo. Porque, assim, ó, a melhor fonte de aprendizado que você pode ter sobre você mesmo é você mesmo. E principalmente os seus comportamentos, porque muitas vezes há uma dissonância assim, absurda entre o que, às vezes, o que a pessoa fala, e a gente vê isso muito, tanto paciente de terapia, pacientes de coach, a pessoa às vezes ele verbaliza coisas que não bate com o comportamento. E quando rola essa dissonância, a gente vai por onde? Pelo comportamento. É o comportamento que diz realmente, que às vezes ele está dizendo o que ele quer ser, ele está dizendo o que ele almeja, o que ele acha que seria a resposta correta, mas é o comportamento que diz realmente como ele está sendo naquele momento. Tem uma pergunta aqui. A conscientização do erro levaria a um autoconhecimento maior? Eu faço uma analogia para vocês, porque a maioria aqui são adultos. Então, o que acontece? A andragogia diz que nós, adultos, a gente aprende melhor com exemplos, com situações, com vivências. Também lendo aquele negócio todo, mas também com isso. Então, eu vou fazer uma analogia com vocês. Quando vocês entram num quarto escuro, o que é que você faz quando entra num quarto escuro? Como é que você se sente? O que é que você pensa? Você quer procurar uma coisa no quarto escuro. E você vai, chega e o quarto está escuro. Você fica ansioso, você tem medo ali do que você vai fazer, você não sabe bem o que você vai fazer, você não sabe por onde começar, você não sabe o que procurar direito, você não consegue mapear ali o seu território. Então, o que que você faz? Você vai lá e acende a luz. Então, a consciência é como se você estivesse acendendo a luz num quarto escuro. Então, você está clareando aquele ambiente. Você está passando a ter mais capacidade de observar o que está acontecendo. Então, o problema ele só é definido como problema se ele é plotado, se ele é encontrado, se ele é visto. Porque senão, por exemplo, tem gente que tem um determinado comportamento que está sendo horrível para a vida dele e ele está lá, barradão, repetindo, entrando naqueles ciclos viciosos o tempo todo. Aquela menina que namora sempre com o cafajeste, aí termina com um, começa com outro, termina com um, começa com outro, e está sempre reclamando de que só aparece cafajeste na vida dela. Ao invés dela parar e dizer, peraí, tem um problema aí. Então, a resolução, ela só pode vir a existir se for detectado o problema. E só há a detecção do problema se você realmente tem aquela visão Waze, né? Como a gente falou, se você se coloca acima e para analisar, falando, inclusive, não mais na primeira pessoa, mas na terceira pessoa. E dizendo, ô Suliane, peraí, deixa eu ver uma coisa assim, como é que Suliane está fazendo isso? Eu posso, sabe, você se colocar não como você mesmo, você se dissociar para você ver. Então, sim, perfeito esse seu raciocínio. Quando há a consciência sobre o problema, é o início da resolução dele. Apesar de que, fazer só um adendo, que sem a consciência não há mudança, ponto. Mas só a consciência não determina mudança. Só a consciência só significa que você percebeu o problema. Aí já entra atitude e outras coisas mais, tá? Mas sem a consciência não há resolução do problema. Eu gosto muito dessa ideia de que a vida é pedagógica, né? Você falou aqui de atrai, né? Tem uma frase do imperador Marco Aurélio que ele diz assim: nada acontece a um homem que não é próprio do homem, né? Que ele não tenha, de alguma forma, trazido para perto dele. E a vida ela é muito pedagógica. Se a gente conseguisse prestar atenção até na batida do pé na quina, veria algo para aprender, né? Perfeito, Pro. Isso daí é lindo. Né? É isso mesmo. Ensina, ela está se ensinando agora, quando a gente sai daqui cozinhar, tudo que pode ser pedagógico. Que postura que eu devo ter quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, há pessoas da equipe que não desenvolvem as atitudes do setor com autorresponsabilidade?
Então, como é que eu me posiciono diante de quem não é autorresponsável no setor do trabalho? Tá. Vocês todos que estão assistindo aí, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão responder aqui no grupo, que é o seguinte. De 0 a 10, como é que está o nível de conforto seu sentado agora, onde você está sentado? Responda, por favor, no grupo como é que está o nível de conforto de vocês de 0 a 10. Vou colocar o meu aqui, 8. 8. A Pro falou 8, o nível dela de conforto. Eu estou tempo sentado já e começa o quadril da uns. Pronto, 10, tem alguém aqui 10, 9, tá. Pronto, Pro, perfeito. Não poderia ter sido melhor isso. O que aconteceu? A Pro chegou agora e ela se ajeitou na cadeira, certo? O que aconteceu? Eu virei para ela e falei assim, Soliane, você está sentada aí toda mocoronga na cadeira, se ajeite aí. O que poderia acontecer com isso? A gente poderia estar confrontando ela. Então, o que ela poderia dizer? Não estou não, estou bem aqui. Isso ela podia estar torta, que a coluna podia estar, né, pedindo por favor para ela sair dali, mas houve uma confrontação de ego e ela iria chegar e ia tesar ali, ia dizer que não ia e tal. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma pergunta de autoconsciência. Eu levei para ela, né, eu dei a ela a oportunidade de pensar a respeito daquela questão. Então, cada um, no seu tempo, do jeito que achou mais interessante, no seu ritmo, pensou a respeito, se ajeitou, não se ajeitou muito, mudou até de posição, continuou do jeito que estava, mas todos foram impactados de alguma forma. Mesmo aqueles que nem mudaram de posição, pensaram a respeito e deram um check se realmente estavam ou não conscientes ou não. Então, o que não adianta é você ir lá e confrontar aquela... Você é o responsável, você não está fazendo nada direito, Então, o que a gente pode fazer? Fazer perguntas de consciência. Por exemplo, você foi muito vago o que você falou, mas vou criar uma coisa aqui só para ilustrar aqui. Então, digamos que a pessoa não entregou uma parte do relatório. Então, diz assim, fulano, poxa, o que você acha que vai acontecer se a gente não entregar esse relatório no prazo? Então, ele vai dizer, se não entregar no prazo, vai acontecer tal coisa. E ele, automaticamente, ele vai no nível dele, volto a dizer, no nível dele, porque tem gente que é mais rápido nisso, tem gente que é menos. Tem gente que vai fazer 1, 2, 3 perguntas, reunir um bocado de informação para poder tomar aquela decisão. Mas esse tipo de mudança são mudanças de dentro para fora. E aí você vai ajudar ele, não só a não deixar de entregar aquele relatório, mas os próximos relatórios ele também vai pensar a respeito, porque você gerou uma motivação, que é um motivo para a ação que é de dentro para fora. Agora, se eu chegar, rapaz, cadê esse relatório? Não sei o que, né? Aí o cara até corre ali e entrega, mas você não mexeu na raiz ali. Okay? E aí, se eu puder fazer só um adendo, cuidado com a pergunta também, tá? Porque eu já estive em situações que a pergunta foi assim, e aí, o que você acha? Você vai entregar o relatório? Você não tá... A pergunta com um olhar de ironia, com um olhar de... Uhum. Eu sempre se pergunto, eu acho que vale muito a pena essa reflexão da intenção. A sua intenção é sensibilizar, você não precisa usar ofensa, você não precisa usar... Com certeza, pô. Muito bom. Né? E aí, uma das coisas que ajuda muito é a CNV, a comunicação não violenta, eu acho que nesse tom. E eu sempre tenho uma chamada, né? Você começa a ser o exemplo. Aquilo que você espera dos outros, você chama para você primeiro, né? Seja a mudança que você quer fora. Eu não sei se respondeu aí. Pode falar. Eu posso fazer só uma observação em relação a isso. Sim, é importante, né? Queira ser a mudança que você quer ver no mundo. É uma frase bonita, impactante. A gente só que tem que ter cuidado com o efeito Atlas, né? Aquela coisa de você carregar o mundo nas costas, assim. Porque você não tem condição de ser exemplo em absolutamente tudo. Porque tem coisas que têm a ver com sua personalidade, com suas forças de caráter, você precisa de um nível de energia para fazer aquilo. Então você sim vai ser exemplo assim, maravilhoso você seguir determinadas coisas, mas tem coisas que você não vai ser exemplo e tudo bem, tá? Só para a gente ficar tranquilo em relação a isso, porque senão a gente gera aquela
em algumas pessoas. Outras pessoas vão passar batido sobre isso, mas tem gente que já tem esse senso de herói, né? Aquela coisa de que tudo ele deixa comigo, eu faço, eu sou o responsável, eu sou o que faz tudo, eu sou o exemplo de tudo, e aí termina, você se sobrecarrega, estressa e estoura, total. Então, isso que a Pro falou, com certeza absoluta, só que trazendo para a sua realidade, para as suas capacidades, para até onde eu posso ir, até onde eu posso entregar, para você não querer entregar mais do que você pode dar. Tá? Só essa observação. E aí eu vou puxar para um assunto que estava aqui na lista, mas já que deu uma organizada aqui. Ah, fica tranquilo. É o gap entre a autorresponsabilidade e a culpabilização. Porque às vezes, né, nós assumimos responsabilidades que não são nossas. Nós temos aqui situações em que você vai puxar, né, uma culpa ou assumir coisas que, por vezes, se a gente não estiver bem atento, até as pessoas no discurso, elas fazem assumir algo que não é nosso. Então, é exatamente esse gap e esse cuidado entre ser autorresponsável e puxar para si o que também não é seu. Então, existiria um limiar para a autorresponsabilidade, né, que é um ponto do meio para você não ir para um extremo e nem outro? Perfeito. Tem, mais uma vez, a questão de cultura, tem a ver um pouco com isso, porque assim, nós somos um país, né, o Brasil é um país eminentemente católico, e hoje você tem muito o avanço também de outras religiões, tal, mas a base da gente, e ainda assim as outras religiões, tem muitas religiões também que são cristãs, então se você pegar religiões cristãs, de uma maneira geral, a maioria absoluta, e há muito a questão da culpa permeando a questão da religião. Então, Cristo foi pregado para expiar os nossos pecados, e a gente tem que estar sempre se confessando, porque a gente tem a culpa, o pecado original, e a culpa. Então, é muito difundido essa questão de culpa. Então, na verdade, eu gosto de fazer essa transição da culpa para a responsabilidade. Responsabilidade, na sua essência, é você responder com habilidade. Então, se você olha para trás, muitas vezes você fez besteiras que talvez hoje você não faria. Aí a pessoa vai e se culpa porque lá atrás aquela pessoa fez algo. Só que responsabilidade, responder com habilidade. Naquele momento, você tinha as habilidades que você tem hoje? Porque é muito fácil você, a partir de hoje, 10 anos depois, 10 anos de experiência depois, 10 anos de tudo que aconteceu na sua vida depois, você olhar para trás e culpar aquela pessoa com 10 anos a menos de tudo que você tem hoje por ter agido daquela maneira. Então, houve o que naquele momento? Falta de habilidade para responder de uma maneira diferente. Então, a responsabilidade, ela traz menos peso. E a gente vive hoje numa sociedade de muito peso. E eu gosto muito de fazer trilha, é uma coisa que eu amo fazer trilha. Então, eu posso dizer para vocês que você subir uma montanha com uma mochila de 30 quilos é mais difícil do que subir a montanha com a mochila de 10. Tá? E essas culpas, esses pesos que a gente vai deixando, né, acumulando na vida da gente, vai fazendo com que nossa vida fique uma vida cada vez mais pesada. E quando você pensa que não, você está sorrindo menos. Você está sendo uma pessoa cada vez menos leve. Você está... Tudo que alguém fala é contra você. Você está sempre nervoso, você está sempre reativo, você está sempre... Por quê? Porque você está pesado. Então é importante a gente perceber que culpa é diferente de responsabilidade. Esse é um ponto importante. Agora, muitas vezes o outro, quem está do lado de lá, às vezes quer te imputar culpas ou até mesmo responsabilidades que não te cabem. Então, se você está de dentro associado, lembra do olhar o ex, de novo ele entra aqui. De dentro, junto aqui, com as minhas emoções acontecendo, com o meu sistema límbico a 1000 ali, dizendo como eu devo reagir, às vezes eu vou reagir de uma maneira. Mas se eu olho de cima, se eu tenho essa capacidade de observar a cena, e isso também é uma questão da comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg traz, a questão da observação ao invés do julgamento. Ou seja, como é que você consegue
falar sobre aquilo como se alguém tivesse assistindo um filme sem som. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, veio um funcionário aqui na minha sala, eu fui falar sobre ele, sobre um assunto, ele aí se levantou e saiu correndo. Ele fez isso porque ele é um responsável, porque ele não me respeita, tal. Vamos lá, se você estivesse vendo essa cena numa câmera de filmagem, né, daquelas tal, sem som nenhum, você iria conseguir ver o porquê ele é irresponsável, porquê ele não me respeita? Não. Então, o que seria observação? Ele estava falando com o funcionário, ele levantou abruptamente e saiu da sala. Ponto. Essa é a observação. Aí ela foi lá e chegou pro chefe dela e falou que ele saiu, que ele é responsável. Aí o chefe foi atrás dele, assim, já para comer ele com farinha. Quando encontrou ele na mesa, falei, bateu na mesa, falou, vem cá, por que você foi irresponsável? Ele subordinado saiu. Ele falou, não, cara, é que eu tô muito mal do estômago, então me deu uma vontade terrível de vomitar e eu saí correndo para vomitar. Tá? Então, todas aquelas inferências que você fez ali naquele momento prejudicaram totalmente a visão do fato. Então, é muito importante a gente observar o fato sem julgamento. Então, você se observar. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, o relatório não foi entregue por sua culpa. Ao invés de você reagir naquele momento, é você pegar aquela frase, o relatório foi entregue por sua culpa. Pega a frase, coloca a frase e fala, vamos lá. Entreguei a minha parte, vamos ver no cronograma. Estava minha para ser entregue dia tal. Entreguei na data. Opa, então não foi minha culpa. Mas o que é que você fez? Você fez uma análise do fato. E não você se deixou levar pelo calor da emoção. Que aí você às vezes até reage de uma maneira, xinga o outro. E aí termina você recebendo punições, não por você ter errado naquilo, porque na verdade você não errou. Mas por você ter reagido de uma maneira diferente. E aí volta a questão da inteligência emocional aí. É, toda uma cadeia, né? Toda uma Então, cadeia, né, tudo interligado. essa questão. E aí, é uma outra coisa que eu sempre bato, né, nos cursos que eu ministro, porque a pessoa diz assim, ai, não, porque eu reagi assim, eu fui, nossa, agir, isso também é autorresponsabilidade. Porque se você já sabe que é facilmente engatilhado em determinada situação, e que isso faz com que o seu estado emocional fique mais agressivo, né? Fique né? Que te deixe fora de controle, então isso já está de alguma forma na tua consciência. Então, naquele momento, é importante que você se recolha por alguns minutos e você respire fundo, para que você não haja diante dessa situação. Isso é autorresponsabilidade. Porque às vezes a gente faz isso com o nosso filho, a gente faz isso com o nosso colega de trabalho na faculdade, né? Eu estou assim, né? Agi assim porque meu filho, sei lá, me irritei aqui e aí eu grito com ele. Na verdade, se eu sei que eu estou irritada, eu reconheço isso, eu posso talvez me ausentar por alguns minutos, ir ao banheiro, respirar fundo e retornar. E depois eu chego e falo assim, não, porque você me fez ficar nesse estado e não sei o quê. Ou seja, eu não posso, né? Eu tenho que assumir que, eu fui agressiva. O que acontece? A gente terceiriza isso. A gente diz, não, porque foi o Pedro que fez isso comigo. Eu só agi assim. Então, muito cuidado. Né? Aquela velha história da folha amassada. Que você vai perdoar aquela pessoa, mas a marquinha fica, né? E assim a gente vai deixando marquinhas, né, no mundo. E vai recebendo também. Precisa tomar cuidado com relação a isso. Isso. Aí tem uma questão também importante para o pessoal. Lembra que a gente falou que a emoção está ali no sistema limpo? E o que acontece? Raciocinar, ser consciente, aprender, está tudo no córtex. Então, o que acontece? O sistema límbico, ou seja, o estado emocional, interfere no aprendizado. Interfere no raciocínio. Interfere até na questão da consciência. Então, quando você está chateado, quando você está nervoso, quando você está bravo, quando você está, sei lá, qualquer coisa dessa, e o seu filho vem falar com você, pai, que às vezes a criança pode ficar naquela repetindo, né? Pai, o que é que você faz? Poxa, por que você tanto tá pai? Agora, digamos que você está bem, você está ali feliz, você está, por exemplo,
fazendo uma coisa que gosta. Eu, por exemplo, estou aqui escrevendo, estou aqui amarradão, aí o filho, pai, aí você vira, oi, meu amor, diga. Por quê? Porque o seu estado emocional influencia. Então, o que significa que quando você está chateado, amargurado, revoltado, infeliz, é o momento certo, às vezes, de você dar uma resposta? É o momento certo de você tomar uma decisão? Em hipótese alguma. É o momento de você parar, se recolher, deixar a poeira, né, baixar e aí sim fazer aquela visão Waze, se colocar na terceira pessoa e dizer, vamos olhar o caso de Pedro Cordier. Bom, Pedro Cordier estava cessado, aconteceu isso, veio tal fato, veio tal falta, tal, e aconteceu aquilo ali. Tá? Aí você pode me dizer, Pedro, mas tem horas que não dá tempo. Tem horas que a situação está ocorrendo ali na hora. Só que a consciência é muito engraçada. Eu não sei se vocês já assistiram aquele o X-Men, que tem o lance do Mercúrio. Mercúrio é aquele personagem que é rápido. Aí a cena que ele aparece, depois procure no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar no meu Stories. Depois do Alienar, que eu vou publicar esse link. Ele vai acontecer uma cena, aí para tudo, fica tudo em câmera lenta. Só que ele tá rápido. Porque a consciência faz com que, como se parasse tudo. E você tem aquele discernimento que está acontecendo em questões de segundos, mas, nossa, você está pensando na sua vida para tomar aquela decisão, com a prática. Isso é uma questão de prática. Você vai praticando, a ponto de, às vezes, você ter discernimento num espaço de tempo absurdamente pequeno. Sim. E eu voltaria à inteligência emocional. De novo. Essa habilidade que você desenvolve, essa habilidade de lidar com os seus estados emocionais. Perfeito. Você falou das emoções, gente, vale tanto para as emoções que nós consideramos negativas, né? Alguns autores não gostam dessa classificação. Sim. Como também para as positivas. Eu, por exemplo, sou um desastre na alegria extrema. Na euforia, eu tento me recolher, porque eu prometo o mundo para as pessoas. Né? Eu envolvo as pessoas nos meus projetos, né? O pessoal que me conhece sabe, eu não sei lidar com muita alegria. É um processo de inteligência emocional que eu estou fazendo ainda, porque eu fico muito eufórica. Quer ver? Né? Só vocês perceberem. Vocês tomam decisões com muita raiva, com muita tristeza, ou com muita alegria. Cara, vai dar cuidado. Então, tomar cuidado com relação a isso. Agora, qual foi a palavra que trouxe a questão do cuidado nessa sua fala? Muita. Extrema. Todas, e foi ótimo você ter trazido, todas as emoções, elas são emoções. Elas não são nem boas nem ruins. O que pode acontecer é que você pode estar tendo sentimentos, agindo de uma maneira, tendo comportamentos funcionais ou disfuncionais. Então, quando você está muito, né, o que você trouxe aí, muito alegre, esfuziante, é tão preocupante você tomar uma decisão quanto se você estiver muito triste, muito, né, porque você aí, como você está nesses extremos. Sim, eu até trouxe aqui, ó. Eu gosto muito desse livro, A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi, né? Que a gente acha que é ruim sentir raiva, que é ruim. Na verdade, assim, é ruim não saber lidar com as nossas emoções, porque uma euforia pode ser também bem ruim para você se você não souber o que fazer. O outro tem que ter consciência do estado emocional da pessoa e saber lidar com isso, né? E aí, vamos dar um gancho com a autorresponsabilidade. Então, por exemplo, uma das coisas, né, que eu percebo é que, assim, vamos imaginar que eu e o Pedro somos amigos aqui, né? E o Pedro tá com muita raiva. E eu tenho um assunto delicado para conversar com o Pedro, e ele já me disse que ele tá com raiva. É o momento de eu chegar e conversar com ele, porque ele vai reagir. Mas aí, não, tem que ser agora. Tem que ser agora essa conversa. Como é que eu posso ser autorresponsável nesse momento? Se eu já percebi que ele não tá bem, e que é uma conversa delicada, né? É um momento sábio para eu ter essa conversa com você? Autorresponsabilidade também está muito ligado, intimamente ligado também, a como você lida com consequências. Tá? Por quê? Vamos lá. Nesse momento, você vai fazer um balanço ali entre prêmio e preço.
aquela resposta você precisa ter naquele momento, porque, sei lá, a pessoa tá para pular de um prédio. Então, tipo assim, sabe? Você tá nervoso. Não interessa se tá nervoso, mas a pessoa vai pular do prédio e tal, e a pessoa brigou ali, né? E tal, por quê? Porque tem algo que realmente ela é inadiável e por mais que ele vá falar alto, você sabe que aquilo não é com você. Tá lá no meu TEDx, inclusive, a questão do não é pessoal. Vou ter que fazer esse parênteses aqui, porque é importante a gente explicar. Quando você brigou com alguém, falou alto com alguém, exasperou com alguém, você estava no seu melhor estado? Se você parar agora, né, e refletir, você vai dizer, não, não estava, eu não estava no meu melhor. Então, quando alguém te trata mal, ele está no melhor dele? Não, não está. Então, não é com você, não é porque você é o bonitão, a bonitona, que é por sua causa, não, ele está fazendo isso porque você que está ali. Se fosse um abajur, ele tinha derrubado, se fosse um cachorro, ele tinha chutado. É um transbordamento do outro. Então, entra de novo a questão de ego aí. A gente tem aquela sensação de que tudo gravita em torno da gente. Então, se alguém gritou, gritou comigo. Não, ele gritou ou porque ele é uma pessoa que habitualmente grita, ou ele é uma pessoa que naquele momento ele está passando por algo que ele transbordou aquele grito, e etc, etc, etc. Mas tudo perceba que parte do outro, é o outro que está tendo aquela atitude, ele por ele. E você está ali. É você, aquela pessoa que está ali naquele momento e o grito sobrou para você. Então, se você tiver esse tipo de visão permeando nesse tipo de conceito, já dá uma aliviada legal. Porque tanto você não acha que você é a última bolacha do pacote, que a pessoa está sendo... puxa, aquela pessoa faz tudo por mim, ela faz tudo por você, porque ela é uma pessoa que faz tudo, ela é uma pessoa que gosta de tratar bem os outros. Então, baixa um pouco a bola da gente e, ao mesmo tempo, também a gente não se sente o cocô, a mosca pousada no cocô do cavalo do bandido quando algo de ruim acontece. Então, a gente tem que ter esse discernimento de o que vem de lá cabe ao outro, tá? Então, isso é importante a gente ter, porque se a gente faz isso, a gente já não tem um impacto extremo do que está acontecendo lá fora. Você tem o seu equilíbrio. Porque você não controla e tem uma ferramenta maravilhosa, que já é a segunda coisa que eu vou entregar para vocês, que é uma ferramenta maravilhosa chamada a ferramenta de controle. Que ela te ajuda a identificar o que você controla e o que você não controla. Porque o que você controla vai derivar com o que você poderia controlar e não está controlando. Então, se você botar isso, se você botar energia no que você poderia controlar e não está controlando, putz, ganho de energia, evolução, cresce na vida, etc. O outro lado que a Pro trouxe. Você está tentando controlar algo que você não controla. Então, ali, perda de energia, desviando de objetivo, tudo de ruim acontecendo, porque você está agindo assim. Eu tô aqui um pouquinho apreensiva, porque o nosso edição deu horário, fechou, então qualquer hora pode cair. Deu meio-dia aqui. Né? Eu vou fazer o meu fechamento, vou deixar você fazer. Né? Pode ser, eu acho que você faz primeiro, que se cair tá tudo bem. Mas eu acho que é bem essencial essa coisa do controle. Eu costumo dizer assim, que nós gastamos mais energia tentando transformar os outros no que a gente acha que eles deveriam ser, do que nos transformando em quem nós poderíamos ser. Perfeito, perfeito. Então, a imensa gratidão aqui pela tua doação, pela tua entrega. Eu vou deixar tu encerrar para não correr o risco de perder o fechamento. E aí, para finalizar, eu queria só deixar algumas estratégias bem rápidas aqui para o pessoal. Primeiro, o autoconhecimento é a chave, tá? Quanto mais você se conhece, mais a partir desse conhecimento de si, você consegue tomar atitudes para melhorar coisas que você precisa melhorar e para também investir e ficar ainda melhor naquilo que você é bom. Segundo, gente, sem mais desculpa, entendeu? Porque essa coisa de dar desculpa é atraso de vida. Quanto mais desculpa você dá, mais você deixa de dar valor a uma oportunidade de ouro, porque erro é ouro. Falha é ouro. É a oportunidade de aprender sobre você mesmo. Então, sem mais desculpa. Eu queria agradecer primeiro o seu convite, eu estou aqui à disposição. Espero que vocês tenham curtido. Me sigam lá no Instagram, porque tem muito conteúdo. E também o meu canal no YouTube, eu estou agora trabalhando ele e tal. E vem, inclusive, uma série de vídeos bem legais aí. Então, se vocês curtiram, vão lá e sigam.